Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no nosso papo meteorológico, o Intec Meteorologia, Pedro Paulo, Márcio Machado, dando continuidade à nossa primeiro papo aí que nós tivemos no último encontro, que foi sobre, a gente falou aí sobre contratação, avaliação de laboratório para serviço de calibração. Hoje a intenção é discutir um pouco justamente sobre a questão da calibração, sobre certificados de calibração, a importância da calibração é evidente, né? Que a gente discutiu isso. Você calibrar um equipamento, você identifica as características metrológicas, erros, incertezas, histereses e derivas e tudo que ele é possível. Mas tudo bem. Agora, como é que a gente interpreta esses resultados? Pois é, de que maneira a gente tem que interpretar esses resultados, interpretar um certificado, para que a gente tenha garantia? Porque o mais importante disso tudo, dessa discussão, né, Márcio, é que a gente faz uma calibração, vai depois utilizar, ver a conformidade desse instrumento que a gente vai utilizar, né? Então, esse aqui é uma discussão que a gente quer trazer e, com certeza, nós vamos discutir isso profundamente, bem detalhado, com vocês no nosso encontro técnico em Sorocaba, presencialmente, nos dias 24 e 25 de junho. Então, guardamos vocês lá para que a gente possa aprofundar essa discussão. Mas, Márcio, vamos lá. O que que você diz para a gente dessa discussão aí? Começa aí, dá sua, sua entrada aí. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para Ah, quem estiver pois vendo. aí tudo bem. Enfim, né? Ah, você falou um ponto aí bem interessante, né? Que é olhar, ou seja, tem a calibração, aquela importância toda que nós falamos, e vamos aprofundar esse assunto, né? Mais à frente. Mas a gente precisa declarar os dados, declarar os resultados em algum local, né? Que aí é o certificado. Mas, inclusive, ver a conformidade, né? Um ponto interessante nisso, que eu vejo que a gente, enfim, discute muito, é que, primeiro, é a conformidade do que exatamente, né? Do instrumento ou do uso do instrumento. Esse é o primeiro ponto, né? Porque Isso, normalmente, ou seja, ótimo, bacana você ter um certificado, você vai faz uma análise de certificado, mas se busca ali deixa eu ver se o instrumento ele está aprovado ou não. Na verdade, o que você tem ali do instrumento é a característica metrológica dele, né? E no momento da calibração, o que nós temos que ver são os critérios de aceitação de processo para saber se aquela característica atende ao processo, né? Isso é um primeiro ponto, né? Que a gente precisa observar, né? A gente precisa exato. realmente olhar, né? Então, ou seja, não é deixa eu ver se deixa eu determinar o critério de aceitação para o instrumento. Isso não existe. O que existe é o critério de aceitação do processo e você pega esse instrumento e vê se ele está lá, se ele cabe ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu vejo, vamos fazer a análise crítica de um certificado, eu vou começar efetivamente pelo conteúdo mínimo que esse certificado deve possuir, né? Se for um certificado que tem o selo da Rede Brasileira de Calibração, é 17025 e ponto final, né? Tem ali os requisitos da própria norma, é conferir o que está ali, né? Acho que é o primeiro passo. Os laboratórios que não emitem certificado com selo da RBC, eu vejo como muito aconselhável, né, com que quem estiver comprando o serviço, a peça com que o certificado tenha o conteúdo dado pela 17025. Esse é o primeiro ponto, porque ali você tem efetivamente, principalmente as informações técnicas do instrumento, né, que é onde a gente tem ali o maior problema, mas quer dizer, não vou exatamente problema, né? Mas o que a gente realmente precisa entender, né? Mas questões relacionadas à rastreabilidade, às condições ambientais, enfim, isso tudo é conteúdo e que precisa estar no certificado, né? E uma Então, coisa esse é o interessante, primeiro ponto. essa questão, por exemplo, da rastreabilidade, ela é fundamental também, né? Porque como você, reforçando o que você disse, se você tem um laboratório que já é acreditado, a gente sabe ali que a rastreabilidade do padrão dele está assegurada, até pelo processo de acreditação, Sim,
né, do padrão dele. Agora, se o laboratório é não acreditado, não significa que ele é incapaz de fazer, mas Sim, você precisa solicitar a rastreabilidade, a comprovação da rastreabilidade dos padrões que ele utilizou para fazer a calibração do seu instrumento de medição. Já que ele não é acreditado, você tem que ter essas informações. Então, é importante solicitar, né, esse tipo de dado. sim. Um outro ponto importante, e aí não te cortando, não sei se você iria continuar, mas um ponto importante que a gente precisa observar é que, em alguns casos, quando você compra um instrumento, né, o instrumento ele vem novo, ele vem com um certificado. O grande problema é que esse certificado, ele não, normalmente, ou em boa parte dos casos, ele não comprova a rastreabilidade. Porque você, para a comprovação da rastreabilidade, não é só o padrão, né? Em metrologia, você precisa da incerteza da medição para a comprovação da rastreabilidade. Né? Isso é um ponto fundamental quando nós falamos em rastreabilidade metrológica, né? Você tem que ter, né, a incerteza declarada do instrumento que você calibrou, e aí você pega o certificado do padrão tem que vir com rastreabilidade, né, tem que ter a incerteza da medição, e ela vai até o sistema internacional, né? Então, essa rastreabilidade toda ela precisa ser comprovada. Claro. É algo que enfim, é fundamental, né? E o interessante disso é que o que eu vejo com relação à rastreabilidade é que qual a importância da rastreabilidade e qual a importância em conhecer a rastreabilidade? A incerteza da medição já é uma avaliação, porque como você tem uma cadeia relacionada à incerteza, o teu instrumento dificilmente vai ter uma incerteza menor do que a incerteza do padrão. Então, ou seja, você já começa a entender como, se o teu instrumento realmente ele possui a estabilidade ou não, né? Já é uma primeira avaliação, até para verificar se o valor que está sendo declarado, ele é um valor confiável. Claro. Ou seja, você tem ali, se a incerteza que você tem no teu instrumento, ele for menor do que a incerteza do padrão, alguma coisa pode não estar muito certa. Não, A aí gente, tá tudo errado. a gente tem que dar uma olhada ali e ver o que pode estar acontecendo, né? Não. Porque você não. Então, ou seja, essa é uma das. Do que torna importante a estabilidade. Né? E Aham. outra, efetivamente, entender se o teu instrumento está sendo calibrado, e a gente volta até lá na, na live anterior, né? Quem não viu, é importante voltar lá e ver, que está relacionado à seleção do fornecedor. Ou seja, se tem um fornecedor com uma baixa incerteza, né? Porque senão você acaba tendo uma propagação da incerteza e o teu instrumento tem uma certeza muito alta, mas não em função de algum problema, ou seja, da falta de repetitividade que o teu instrumento tem, ou das próprias condições da calibração, né? Que, enfim, em função disso pode levar à incerteza, mas sim em função do padrão que foi utilizado. Você acaba tendo uma incerteza muito grande. Claro. É isso, isso é importante. É importante que a gente sabe que se você, principalmente se você tem um instrumento que é um instrumento que tem uma exatidão muito boa, uma precisão bem boa, que significa que tem Baixa. uma incerteza baixa, né? Uma incerteza bem pequena, é que o padrão ele tem que ter uma incerteza bem menor ainda, né? Então, que você tem que ter Exatamente. uma relação, no mínimo, aí de 1:3, 1:4, no mínimo alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, aí você tem que checar isso com o documento lá do laboratório, Sim. de quem fez a calibração, do certificado lá do padrão, para que você possa avaliar esses resultados. O grande. E aí, como a gente está falando de análise crítica e certificada, né, tem um ponto importante nisso. Ok, vamos considerar e falar dos laboratórios que emitem certificado com o selo da Rede Brasileira de Calibração. Né?
Mas o CGEC, a Coordenação Geral de Acreditação, quando faz a avaliação, ele verifica se há rastreabilidade. Ele necessariamente não verifica se, ou seja, faz uma verificação com relação à propagação da incerteza. Isso é um ponto importante, né? Uhum. Ou seja, o quanto essa incerteza ela é alta ou se ela é baixa. A princípio, o laboratório, se ele está calculando a incerteza de forma correta, né, e está declarando ela de forma correta, ok. Né? Se ela é alta ou não, é um outro ponto que não cabe nem o CGEC olhar. Né? Então, ou seja, olhar para a rastreabilidade é algo importante, não é simplesmente, eu tenho o padrão e funciona. Né? Ou seja, É, eu tenho um padrão, mas a rastreabilidade ela precisa ter incerteza e aí já parte a primeira avaliação. Né? A tua incerteza, a incerteza do teu instrumento não pode ser maior do que a incerteza do teu padrão. E quanto menor a incerteza do padrão, menor tem que ser a sua incerteza também. Né? Em um primeiro momento, vai depender de outras questões, como repetitividade, enfim, que eu acho que vai ser um assunto que a gente vai estar tratando em algumas lives futuras aí antes do evento. é isso. Mas é algo que a gente precisa se avaliar. Tá? É, não, não tenho dúvida. Ah, um outro ponto que é importante também, quando se faz a análise crítica do certificado de calibração, e veja, eu vou deixar aqui a questão dos valores mais para frente, tá? É o signatário. Ou seja, no certificado, é algo que eu sempre vejo aqui, acho que você pega isso aí também. Quem tem que assinar o certificado? Né? Tem que ter a assinatura do técnico, tem que ter a assinatura de quem ali, né? Quem tem que ter? Basicamente, só do signatário, só do responsável pela emissão daquele certificado. Uhum. Né? Não Sim. do técnico. O técnico ali é uma opção do laboratório, né? Mas do responsável, de quem efetivamente é responsável pela calibração, esse tem que constar ali, né? E o importante é que valha aí a consulta, como nós falamos na live anterior, da página do Inmetro, se o laboratório for acreditado, claro, se é a pessoa que está ali ou se o laboratório tem um outro signatário. Porque o laboratório ele pode ter mais de um signatário também. Tem isso também. Né? Sim. Diga. Não, é verdade, isso é importante. É, porque se você, um laboratório acreditado, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque se Sim, é o mesmo signatário ou signatários que estão lá dentro do processo de acreditação, basta você conferir isso. Quando não é, você precisa saber se realmente quem é que está chancelando aqueles resultados tem competência ou não, conhece do assunto, é especialista, né? Ele tem a rastreabilidade meteorológica, tem a exatamente. confiança, tem a confiabilidade para você transmitir que aquela informação ela é fidedigna, né? Sim, sim. Você falou uma coisa aqui, até saindo um pouco aqui do assunto, e só abrindo parênteses, você falou uma coisa interessante. Quando o laboratório é acreditado, é tudo mais fácil, Ah, porque o CEGEC foi lá e está resolvendo isso. Não que o laboratório seja perfeito, mas o CEGEC está de olho, né? Quando o laboratório não é acreditado, o laboratório ele pode ser extremamente competente para a execução, mas a comprovação tem que partir de quem está comprando, né? Então, quer dizer, tem que ter toda uma avaliação, todo um processo, enfim. Então, é algo que vai ser visto, né? quer dizer, na verdade, existe a importância do usuário ter conhecimento, saber Sim, ter conhecimento também. Ele não precisa ter conhecimento profundo técnico da execução da calibração, mas ele tem que saber, tem que conhecer a metrologia, ele tem que entender daquilo para poder avaliar sim. os É. resultados. Ele não precisa conhecer todas as grandezas, mas aquela grandeza, aquele instrumento, ele precisa conhecer profundamente. Isso é um fato que tem que se buscar ali. Exatamente. Ah, um outro ponto que eu vejo ali também, quando se faz análise crítica do certificado, daí, como eu disse, vamos deixar os valores por último, né? Está relacionado à descrição da metodologia utilizada.
Ou seja, o certificado ele precisa ter ali um texto, enfim, que diga como a calibração ela foi realizada, né? Ter ali só procedimento, ou POP 1, 2, 3, enfim, isso não cabe, né? Você precisa ter ali alguma descrição informando se foi feito pelo método comparativo ou não, se foram feitas mais de uma medição, mais de um ciclo de medição, né? Um ponto importante aqui, abrindo um outro parênteses rápido aqui. Quando nós falamos de ciclo de medição, vamos imaginar aqui uma régua, né, por exemplo, uma régua graduada com 6 pontos ali que serão medidos. Mede o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, você tem um ciclo de medição. Quando você volta, faz a mesma coisa, segundo ciclo de medição. Fechando parênteses aqui, voltando ao ponto. Então, é importante que se tenha um texto ali que fale sobre isso especificamente, né? Ou seja, que descreva ali o processo de calibração, a metodologia utilizada no processo de calibração. É um outro ponto que isso precisa estar claro. Porque uma coisa que é importante, mano, é que a gente sabe que existem várias normas técnicas e tal. Uma norma técnica é um documento validado, mas nem todas as instruções, todas a forma, os procedimentos de calibração estão inclusos em normas técnicas. Então, algumas Sim, são, por exemplo, você tem a NBR 14105, que fala sobre manômetros, né, analógicos, sim, e aí tem toda uma etapa ali de como é que você faz uma calibração, número de pontos em função da classe de exatidão, quantos, no mínimo, o número de ciclos que você faz, né, de carga e descarga. Então, quer dizer, se você utiliza a norma, ela já está no documento validado. Mas quando você não tem uma norma, você tem que ter isso, um procedimento. E isso que você está falando. Qual foi, como é que é esse procedimento que foi executado, né? sim. Para que você tenha certeza se a coisa foi bem feita. E outra, em metrologia, a gente tem isso, né? Não é toda a calibração que tem um procedimento, que você tem uma referência. É, tem, Você segue um princípio, quando você vai calibrar o instrumento, você segue o princípio de um método comparativo. Na verdade, você sempre precisa. Toda a calibração você tem, você compara, né? Se nós seguirmos aí a rastreabilidade, não sei, se a gente falar de calibração primária, né, nós temos instrumentos de medição comparados com definições físicas, aham, né? Por exemplo, vamos colocar aqui os blocos padrões, aqueles ferros, né, falando de forma grosseira, né? Aqueles pedaços de ferro, enfim, cerâmica, onde você tem ali a representação materializada do método. A calibração inicial deles, né, você tem interferômetros, onde você coloca ele ali, incide uma luz, você tem ali enfim, vou começar a falar alguns termos técnicos aqui, depois a gente esclarece aqui. Mas chamando de anéis de Newton, né? Então você acaba por ali identificando a diferença dos blocos, né? Então você acaba tendo ali a dimensão exata, né? Então, mas é um processo físico. A partir dali, ou seja, você está comparando algo, né, uma coisa palpável com uma definição física, né? Por isso que nós temos as 7 unidades de base e a partir dali você tem outras, as unidades derivadas, né? No sistema internacional. A ah, partir dali, o que você está fazendo é comparando o bloco padrão com o bloco padrão. Você está comparando o paquímetro com o bloco padrão, micrômetro com o bloco padrão. Isso para as outras unidades também, né? Então aham, você tem sempre um processo comparativo. O pessoal de temperatura, por exemplo, se falarmos lá da calibração primária, nós temos os pontos de solidificação, os pontos de fulgor, né? O ponto triplo da água, que é o principal. Então, ou seja, e dali passa, comparando termômetro com termômetro, né? Então, ou seja, é um princípio, mas nem sempre nós temos normas que dizem ali quantos ciclos de medição você tem que fazer, enfim. Então, essa descrição do certificado precisa existir, né? sim, não tenha dúvida. Você tem que ter ideia se ali foi uma calibração direta, simplesmente uma comparação direta, ou se teve uma medição indireta realizada, quer dizer, aí você entra com outras funções, equações, tal. Então você precisa ter ideia. Você Sim. realmente precisa saber. Vazão é um exemplo disso, né?
É, A medição de vazão, né? Você tem, principalmente na área de petróleo e gás, principalmente petróleo, né? A área de óleo, o segmento de óleo. Você determina a vazão com temperatura, densidade do fluido, pressão, né? Então, ou seja, você mede tudo menos vazão, para aí sim você encontrar vazão que está tendo ali no momento, né? Então, quer dizer, não, não tenha dúvida. Se você tem um medidor que a gente chama de primogênito, né, que você mede, você está fazendo uma calibração de um medidor, é que a vazão é medida através de uma diferença de pressão, um diferencial de pressão, né, um delta P, entre a sim, entrada e a saída da restrição, tipo um bocal de vazão, uma placa de orifício, um tubo Venturi. E aí você tem as características do fluido, né? Que você também tem que medir pressão, temperatura, viscosidade, massa específica. sim, Isso influencia no resultado final da vazão. Então é uma coisa realmente que você precisa saber qual é a equação, quais são os fatores de influência. A vazão sim. é uma variável bastante complicada. Vazão não é algo simples, né? Não, não, Vazão não é algo, bastante complicado. não é algo muito simples. Mas falando de calibração de medidor de vazão, você precisa ter, né, essa descrição ali, né? Saber se você usou um outro medidor de vazão ou se você fez por uma medição direta, né? Não, claro, é bom Então, você saber, porque basicamente você pode, por exemplo, já que ainda no tempo que você falou na vazão, você pode fazer calibração de vazão, usando basicamente três métodos. O método mais simples, que é a comparação direta, você tem um padrão e sim, passou e comparou. Claro, tomando cuidado com todas as variáveis, essas coisas todas de pressão, essa coisa. Você tem um método volumétrico, que é através de um volume conhecido que passa pelo medidor de vazão, então você tem o teu padrão é um volume conhecido, ou pode ser um método gravimétrico, que aí você tem que conhecer a massa específica, você pesa e vê a quantidade que passou para aquele medidor. Então, cada método desse tem fatores de influências diferentes, pode dar incertezas diferentes, e você precisa saber qual foi o método que foi sim. utilizado, né? Qual foi o método É, que foi utilizado. exatamente, porque até em função do método, e você citou bem, em função do método, a gente tem uma ideia das componentes de incerteza e do quanto pode influenciar, né? Ou seja, no resultado, né? Ou seja, o Aham. quanto pode contribuir efetivamente para a incerteza. Então, quer dizer, é algo que a gente precisa realmente observar, né? Ter aquela, ver exatamente o que pode estar influenciando ou não, até porque quando nós mandamos um instrumento para calibração, a gente espera que volte com algum resultado, né? Ou seja, a gente tem ali um resultado esperado, né? Então, e dependendo do método, pode ter uma incerteza maior ou menor, né? E voltando a dizer, se você, um laboratório que é acreditado, essas informações estão lá. Né? Qual foi o Sim, tipo de método que foi utilizado? Quando não é, você precisa saber, você precisa perguntar, você precisa ser informado dessas coisas. é, é Né? isso aí. E, Bom, bom, eu falo. diga. Não, 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 tudo bem. Quem está Para falando o ímpar. sobre a questão dessa análise, né? Porque você diz, vamos deixar para falar sobre dados um pouco mais para frente. Mas é importante, quer dizer, os valores, né? Eu até citei um exemplo de um vídeo que você fez há um tempo atrás, que é justamente sobre a calibração de um micrômetro, né, onde os valores que foram apresentados no certificado, só você interpretando os valores, Sim, você percebia, ou, quer dizer, você tinha esse certificado na mão, de que aquela calibração não foi bem feita, porque os sim, erros estavam se comportando de forma que fugiam à física do instrumento. do instrumento, não é? A física do instrumento. Então, é uma coisa que é impossível isso, né? Então, Sim. tem algo muito errado nesse negócio, né? Eu tô rindo aqui porque aquele caso ali do vídeo, né, que nós fizemos ali, a gente vai voltar a postar mais vídeos ali a partir da semana que vem. Foi um caso real. Aquilo ali aconteceu efetivamente, entendeu?
Não, Então não. é algo que você olha assim, ou seja, é esquisito, né? É, Então você precisa realmente ter essa visão. não, isso aí é tudo bem, você conhecer. Agora, tem outras coisas que assim, são mais gritantes. Eu já vi, já peguei vários certificados, por exemplo, que você tem certeza declarada com três, quatro algarismos significativos. E aí, isso. Assim, se você não sabe o mínimo, né? Se você não tem informação de que a normativa para você declarar uma certeza de medição é no máximo com dois algarismos significativos, você pega um certificado que tem três, quatro algarismos significativos, coisa errada, tem coisa errada Exatamente. na hora de que foi declarado. Então, ou o cara não aproximou, ou o dados não, você não é confiável para mim. Sim. Vamos continuar. A gente já entrou, porque não tem muito mais. Vamos seguir, que é interessante, sim. Isso é interessante, né? Porque, veja, a gente está falando de algarismo significativo e não número de casa decimal. Ah, Tem uma diferença muito grande, né? Algarismo significativo representa valor, né? Mas você começa por aí. Quando você tem três, quatro algarismos significativos, independente do número de casas decimais, você já começa a ter um problema ali. Porque você já coloca dúvida, porque o isogan, né, ele determina que são dois algarismos significativos. No máximo, né? Não pode ter isso. mais do que isso. Então, quer dizer, a gente já começa a ter essa desconfiança que você colocou, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto aqui, voltando aqui, só voltando um pouco ao exemplo que você colocou, com relação à física do instrumento ali no micrômetro, né? Uhum. A gente precisa, e aí, trazendo um pouco também, eu não sei se realmente não lembro se a gente subiu esse vídeo, não, mas há um outro caso aqui, né, que nós pegamos, que é a importância de você saber, conhecer o procedimento de calibração, você ter a descrição do procedimento de calibração, e conhecer minimamente como a calibração ela é realizada. Tá? Ah, tem esse caso do micrômetro, porque, como você falou, mas nós pegamos um outro onde a calibração, foi feita a calibração de uma régua graduada de 2 metros. Isso é um caso real também. E que veio, enfim, a gente não vai citar nomes aqui, mas veio inclusive de um laboratório acreditado. Você vê a importância de fazer análise, né? Ah, uma régua de 2 metros, e aí você teve lá o zero, não lembro exatamente quais foram os valores, mas zero, 300, 500, enfim, 700 mil, 1.200, 1.500 e 2.000 milímetros. Né? Quando você olha os resultados, você vê que a incerteza é a mesma para todos os pontos. Mas a tendência, e que depois vai ser um ponto bacana a gente estar discutindo tendência, erro, valor encontrado, né? Claro. Mas a tendência, né, ou em alguns casos o que está escrito ali erro, ele vem de forma crescente. Então É, ele vem crescendo de 0 a 1.000 milímetros, e depois, quando ele passa ali do primeiro ponto de 1.200, 1.300 ali, até 2.000, ele torna a crescer. Ou seja, você tem uma queda do valor. É como se, por exemplo, obviamente eu não lembro dos valores, né? Mas, por exemplo, em 200 milímetros, 0,3; em 500 milímetros, 0,5; 700, 0,8, 7, né? E 1.000, 1. Né? Quando ele passa para 1.200, ele volta para 0,4 ou 0,3. é, Aí em 1.500 ele tem lá 0,5, 6, e em 1.000 ele tem lá 1 milímetro de novo. Tá? Ou seja, você consegue ver claramente que existem dois blocos em toda a faixa de medição. certo. Né? Isso é um erro, porque o que acontece? Né? Isso sugere com que o padrão utilizado foi o padrão de 1 metro. Né? É, E tá, que dá não na cara, né? houve. Exatamente. E que não houve a somatória do erro de 1.000 milímetros. Né? Sei. Então, quer dizer,
O mais interessante, olha, e olha só, qual foi, a gente teve isso em um treinamento há muito tempo, de análise crítica certificada, a gente observou isso. E fato é que tinham feito análise, mas ninguém tinha reparado, entendeu? Porque ninguém tinha noção efetivamente do processo de calibração ou já tentaram para a descrição do método de calibração, né? Que foi feito pelo método comparativo. Então, ali no momento, eu falei assim: vem cá, liga para o laboratório. Acho que foi um padrão de 1 metro que foi utilizado aqui. Dá uma olhada lá, porque se foi de 1 metro no somatório. Aí o pessoal ligou lá na hora e realmente, enfim. Né? E o instrumento já estava sendo utilizado, enfim, foi. Pois é, quer dizer, precisa de ter o mínimo de bom senso, né? Quer dizer, quem então, quer dizer, quem é o signatário desse certificado não teve o mínimo cuidado de avaliar o que, que ele estava assinando, Que ele estava assinando. ou e quem também recebeu isso não tinha a menor ideia, né, disso que você falou. Essa avaliação, ela é importante, ela é muito importante. Porque aí você acabou de dizer, o instrumento estava sendo utilizado Sim, e mediu um monte de coisa errada. exatamente. Se teve algum problema, eu fiz questão de não querer saber. Né? Mas, com certeza, muita coisa teve muito errada. Né? Quando nós estamos falando de uma régua, questão, você está em milímetro, não é talvez, talvez, tão complicado, né? Mas se você É, pegar um transdutor, se você pegar um termômetro, onde você já está falando em decimal, é complicado. porque aí tudo depende como diz, da variação do A processo. precisão do instrumento, né? Não, e também depende da tolerância do teu processo de medição, né? De Exatamente, repente, né? se essa tolerância ela é muito grande, que aí volta, que a gente começou na discussão aí de hoje aí. Você até frisou bem. Uma coisa é, você estabelecer um critério de aceitação para o instrumento, mas esse critério tem que estar adequado com o que que ele vai medir, qual é o processo que ele vai medir, qual é a variação desse processo, qual é a tolerância dele. Porque isso é que vai dar a conformidade, né? Isso é que vai. E Sim. tudo bem, você tem a calibração lá, você tem o erro e a incerteza declarada. Bom, e agora? Vamos olhar essas coisas em relação à variação do meu processo. Mas pode ser até que esse instrumento que você está comentando aí, essa régua aí, mesmo estando errado, lá a indicação Não, do tenha tido erro e influência. do negócio, pode ser que lá no processo de medição isso não tenha, Sim. não tenha uma influência grande, que está dentro ainda da tolerância permitida, né? Exatamente, né? Esse que é o ponto, né? Como eu disse, eu procurei e falei, olha, vamos a outros exemplos aqui, deixa, vocês já viram, vocês resolvem o que vocês vão fazer daí para frente, né? Mas exatamente isso. Às vezes no processo não faz diferença nenhuma, mas em outros casos pode fazer uma diferença muito grande. Né? E aí É, você passar realmente a ter alguns problemas sérios. Né? A fato é que o que eu vejo é que a gente precisa ter a ciência, né, de que aqueles valores eles conversam conosco. A gente precisa entender isso, né? Aquilo ali não é simplesmente valores e que, não, está dizendo o erro do instrumento, que tem outro ponto bacana para a gente analisar também. A gente vai falando e vai lembrando, né? Mas ah, é algo que a gente precisa olhar para aquilo ali como se fosse o texto, né? Ou seja, aqueles números estão efetivamente falando conosco. Se você está esperando um determinado comportamento do instrumento, que você colocou o exemplo ali, né, do micrômetro do vídeo que nós colocamos, fisicamente é impossível. Você não tem como ele ter aquele comportamento. Então, quer dizer, você precisa entender e olhar, ou seja, você tem que ir analisando os itens em função do comportamento do instrumento, de como esse instrumento se comporta, né?
e do que você espera efetivamente dele. Porque tem um ponto importante. Por exemplo, uma incerteza muito alta, né? Uhum, Então, ou seja, vamos lá, vamos tentar exemplificar isso aqui. Vamos colocar aí o micrômetro, por exemplo. Tá? Você tem normalmente um micrômetro, e aí eu estou falando aqui em função da experiência que eu tenho ao longo dos anos. Você tem uma incerteza de dois ou três micrômetros, vai variar aí, né? Então, em milímetros, 0,002, 0,003 milímetros, o uhum, quanto vai variar efetivamente. Nada abaixo disso e se estiver acima disso. Mas quando você tem, por exemplo, se fosse 0,006, por exemplo, né, que você tem uma incerteza alta, sugere que o teu instrumento não tem repetitividade. Porque a incerteza da medição, quanto mais alta, maior, ou seja, menos repetitividade o teu instrumento tem. sim. Ou seja, você tem relações do que você está tendo no teu certificado com o comportamento do teu instrumento. Então, vamos imaginar aqui o manômetro que você colocou, né? Você tem lá, sei lá, 10 bar, por exemplo. Se a incerteza dele estiver muito alta, quando ele estiver apontando para 10 bar, você tem tudo ali menos 10 bar. É, Porque ele não, você não tem repetitividade na medição, né? Então, se você tirar a pressão, ou elevar a pressão e voltar ao mesmo ponto, ele está marcando 10 bar aqui. Na verdade, não está nada, né? Porque a incerteza é justamente isso, né? é, O que é a incerteza, né? É a dúvida que você tem com relação àquele ponto, em função das diversas variações que você tem no seu processo de calibração e do próprio comportamento do instrumento, né? São dois grandes blocos, os processos, as variações que você tem no processo de calibração com o comportamento do teu instrumento em função do desgaste, independente se mecânico ou se elétrico. Né? Não é porque o instrumento elétrico ele não tem desgaste. Tem. Né? Os componentes elétricos desgastam também. claro. Então, ou seja, quanto maior a tua incerteza, menos repetitividade o teu instrumento tem. Então, isso já é um problemão, né? Então, você precisa avaliar isso. Então, E aí quem estava reforça o que a gente comentou. Quer dizer, que o usuário do instrumento, o cara tem que conhecer o mínimo, ele tem que conhecer metrologia, até porque você está falando, conceitualmente, a incerteza é uma medida de dispersão. A repetitividade é uma medida de dispersão. Então, quer sim, dizer, se você tem uma incerteza alta, significa que o teu instrumento ele tem uma repetitividade ruim, sim, né? Os valores estão muito exatamente. dispersos em torno do teu alvo, né? Do teu Exatamente. valor, O é, valor central, né? valor central. Porque ele tem uma dispersão muito grande. Então, isso É, é uma coisa séria. Às vezes, até eu comento que é melhor você, de repente, estar usando um instrumento que tenha uma exatidão, quer dizer, na questão é, de não é o valor verdadeiro, mas eu sei qual é a diferença, qual é o erro. É melhor, de repente, você estar usando um instrumento que tem um erro maior conhecido com uma baixa incerteza, uma boa sim, repetitividade. Porque aí eu sei que ele não está medindo certo, mas aqueles valores que eu vou medir, eles vão estar concentrados ali, vão estar próximos. Sabe? Aí, claro, quando eu calibro, eu vejo qual é esse erro. E aí eu corrijo, eu compenso, exatamente, é. compenso isso. Até porque esse erro, tendência, ou seja, esse valor que está ali, ele é o valor central, né? Ele é uma média da medição, né? Ele é literalmente o valor central Uhum. de várias medições que foram executadas, independente se 3, 5, 200, enfim, ele é o valor central. E esse valor você corrige efetivamente. A incerteza você não consegue fazer, a incerteza não tem como corrigir, é estatístico, mas a tendência, o erro, né? Você acabar corrigindo. Então, ele pode ter erro de 1 metro, de 1 quilômetro, que com mais certeza baixa, é só você corrigir e o problema está resolvido, né? É, Então, ou seja, é algo que a gente tem que ter atenção, né? Um outro ponto, e aí você falou bem,
quando se vai avaliar, né, fazer essa análise crítica do certificado, você tem ali o erro, vamos chamar de erro, depois a gente fala aqui dos termos técnicos, né? Do VIM, né? Do Vocabulário Internacional de Metrologia. Mas vamos lá, chamando de erro. Ah, você tem o erro e a incerteza, né? Qual dos dois, quando a gente vai, e a gente vai finalizar aqui falando dos critérios de aceitação, né? O que é mais importante numa avaliação do instrumento? O erro ou a incerteza? Na verdade, é a própria incerteza. O erro, talvez nem tanto, porque o erro é uma medida central, né? Ou seja, a gente tem ali os valores, por isso que quanto menor a incerteza, melhor, porque você sabe que a dispersão dele está baixa, é pequena, né? Ele está sempre muito próximo ali daquele valor central, mas numa avaliação, num critério, o que está valendo é a incerteza que você tem. É, Porque você sabe que a incerteza, dentro de uma probabilidade de 95, de 95,45%, o erro do instrumento real ele está em algum ponto ali dentro, né? E não exatamente naquele valor mediano, né? Então, ou seja, é um ponto que a gente precisa avaliar também, né? Então, ou seja, quando você olha para o erro do instrumento, é uma coisa. Quando você olha para a incerteza, ele tem que estar efetivamente coerente com esse ponto. Então, se a gente pega no certificado, vê ali as incertezas baixas, em uma determinada faixa ela aumenta e depois volta, ou ela vai aumentando, significa que você está tendo falta de repetitividade. Os valores estão começando a não ficarem, digamos que, próximos um do outro, né? Eles estão sendo dispersos cada vez mais. é, e Um, por exemplo, o erro de medição, ele é uma questão que, como você falou, é mais fácil, por exemplo, porque todos os instrumentos eles têm uma que a gente chama de uma classe de exatidão. Seria o erro sim, máximo aceitável no para ele, tipo, projeta, né? em função do projeto, se em função da especificação ou em função de documento normativo, pegando um exemplo aí que todo mundo conhece, por exemplo, o manômetro, você tem as classes de exatidão A1, A2, A3, A4, A, B, C, que tem o erro máximo aceitável. Então, isso, se você pegar lá o próprio laboratório que faz, ele consegue até fazer a avaliação se ele está dentro ou não da classe de exatidão. Mas a incerteza aparece na calibração é você que vai utilizar esse instrumento, porque ele pode estar dentro da classe de exatidão, mas ele tem uma incerteza alta. E aí, quando você vai utilizar, isso pode não atender o critério de utilização, o critério de aceitação para a aplicação dele. Porque aí tem um ponto importante, né? As classes de exatidão, quando você tem, né, quando isso é determinado por norma, ou enfim, né, algum outro meio, ela não faz diferença em incerteza. Não, Ela considera o erro, ela considera o valor nominal. O instrumento que está dentro da classe, será que está realmente dentro da classe? Porque se a incerteza estiver fora dos limites, o instrumento ele está fora da classe. Porque se você tem uma incerteza muito alta, significa que o erro real, o ponto real, ele pode sim estar fora daqueles limites dados na classe, né? O valor que você tem do erro, ele nada mais é do que um valor mediano, que é a média das medições que foram realizadas. uhum, Ele não diz com exatidão se é o erro do instrumento ou não. Isso não tem como determinar. Em nenhuma medição que se faça, né? Você pode fazer 5.000 ciclos de medição, você só vai aumentar a probabilidade de acerto, de passar de 95 para 99, por exemplo. Mas, efetivamente, você ter ali, não, porque esse aqui é o erro do instrumento, você não tem nunca, né? E as classes, quando você determina a classe, essa classe das aptidões, em qualquer norma, né? Independente de quem, né, o organismo que determine. Você faz referência ao que está classificado como erro do instrumento, erro isso, ou tendência do instrumento. Então, isso, isso é um ponto importante que precisa ser observado, né? Ele está dentro da classe, será que está dentro da classe mesmo? é, Isso precisa ter atenção. Um outro ponto, Pedro, que eu vejo como interessante também é o seguinte: o K, né? Volta e meia, pergunta, que K é esse, né?
O que que é esse K que aparece lá, um K, um grau É, de liberdade efetiva, que ninguém faz ideia do que é aquilo. Muita gente, ó, K tem que ser igual a 2. Coloca o 2 ali e deixa o negócio correr, né? Na verdade, aquele K ali, ele é calculado. Ele sim. não aparece ali do nada, né? E faz isso em função do grau de liberdade efetiva, né? Que é aquele PFF que está ali, né? É, Quando a gente for lá, pessoal que tá nos vendo, né? Enfim, nós vamos ter uma live específica sobre cálculo de incerteza da medição. E aí a gente vai entrar em mais detalhes com relação a isso. Mas hoje aqui, esse K, esse grau de liberdade efetiva, nada mais é do que fatores de conversão, de correção. K é o fator de correção, tá, enfim. Ah, Quando você tem uma incerteza, ou seja, um K igual a 2, que não pode ser menor do que 2, o teu grau de liberdade efetivo ele é infinito, ele é um número gigantesco. Ele tem lá, ou ele até pode ser declarado através de um número, mas ele é um número grande, está lá 500, 700, daí para cima, né? 300, vai daí para cima. Quanto menor esse valor do grau de liberdade efetivo, maior o teu valor de K. Então, se você tem o grau de liberdade efetiva, por exemplo, igual a 12, por exemplo, significa que o teu K tem que ser igual a 2 alguma coisa. 2,9, 2,13, né? Então, ou seja, e esses valores eles estão diretamente relacionados à tua incerteza. isso. Esse fator K, na verdade, ele vem da curva normal, né? Porque, por exemplo, K é igual a Exatamente. 2 significa que eu tenho a dispersão entre a média mais ou menos de dois desvios padrão, que representa os 95,45% de Sim, probabilidade dos dados, que é o que foi normatizado aí para uso na metrologia, da declaração da incerteza de medição. Aí, diz, bom, mas então, se o K é maior que 2 significa que eu estou trabalhando com uma probabilidade maior? Não, significa que eu tenho, de repente, não infinitas medições, porque a curva normal, ela vale para infinitas medidas. Mas se eu tenho sim, medições menores, aí o meu K, justamente, ele tem que ser maior para poder ampliar o intervalo onde a média real vai estar compreendida dentro dessa probabilidade de 95,45%. 45. É. Exatamente. Às vezes, o pessoal às vezes pega no certificado aproximadamente 95. Tudo bem, porque 95,45 é aproximadamente 95. Aproximadamente 95. Mas na curva normal, se você olhar, 95% o K seria 1,96. 1,96, né? 1,96. 1,96. 1,96. Mas tudo bem. Então, mas aproximadamente 95, o maior valor correto, né? Estatisticamente, é 95,45%. Exatamente. A gente vai falar bem disso. E já aproveitando, eu vou deixar aqui vai deixar na descrição do vídeo o link para o livro de cálculo de incerteza da medição. Né? Vocês podem adquirir aí, e lá no evento a gente vai tá com ele disponível lá também. Legal. Que bom. Só abrindo parênteses aqui, porque é um livro bacana. Bom, para quem quer conhecer a incerteza da medição, como eu falei, a gente vai falar, tem uma live aí mais à frente aí, acho que já na semana que vem. Nós teremos duas lives, provavelmente na semana que vem, ou teremos uma outra, essa, enfim. Mas de qualquer forma, teremos que na semana que vem a gente já fale sobre incerteza, né? Mas Mas já adiantando, a gente vai deixar esse link aqui. eu sei que você também você tem um e-book, né? Sobre justamente incerteza de medição, né? Incerteza de medição, é. É, Mas bem reduzido, bem menor, né? O é. livro ele é bem mais completo. Bom, também não dá para fazer um livro com meia dúzia de páginas, né? Tem que ter muito mais tempo, né? Tem que ser. Aos pouquinhos eu vou aumentando aqui Transformar esse e-book num livro. no livro. É, É. Aos poucos vai a gente vai. ampliando, vai A ampliando. gente vai ampliando ele aqui. Mas é legal, gente. Eu acho que essa discussão foi interessante e não dá para, senão ela não tem fim agora. Se a gente for discutir, a gente Ah, vai virar a noite, o dia, a madrugada, tal, em relação a isso. Então, essa discussão mais profunda nós vamos levar para esse nosso encontro, esse nosso seminário
em Sorocaba, seminário presencial, 2 dias de discussão meteorológica bem profunda em relação a esses assuntos todos. Mas, Só, diga, desculpa te cortar, só colocando um ponto, e aí algo que vai ser bem interessante aí, seguindo o que você falou, e que eu acho que nem isso eu falei para você ainda, Pedro, até te peço desculpas por isso, mas a gente está acertando aqui a parte prática, que vai ser como o evento ele vai ter um dia, o primeiro dia ele vai ser prático, né? Vai ser uma imersão no mundo da metrologia, onde a gente vai sair ali dos fundamentos efetivamente, né? Vocabulário, sistema internacional, e vai até a gestão efetiva gestão dos instrumentos de medição, né? Determinação, periodização de calibração, como é que você avalia, como é que você mantém. sim, E por que eu estou falando isso aqui, tá? Até para a gente fechar aqui a questão do assunto de hoje, da análise crítica simplificada, tá? É que nós vamos estar tratando esses números e esses cálculos nessa imersão. Isso é um ponto importante, né? E o como ele é importante nisso? Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, e para finalizar mesmo, certificado de calibração valida passado, não valida futuro. Né? sim, Um certificado de calibração, ele determina as características metrológicas do instrumento no momento da calibração. Não tem nada que garanta o segundo seguinte. Então, ou seja, algo que a gente vai estar olhando isso lá e colocando isso na prática para vocês. sim, verdade. E aí, vou deixar uma pergunta sem responder aqui. Bom, então, se ele só garante o passado, por que que eu tenho que fazer calibração, já que hoje ele não vale mais? Então, Exatamente. essa Vamos responder resposta, lá. deixa essa resposta Vamos para frente. responder lá. Hã? Vamos responder lá. A gente responde lá. Deixa para depois. Gente, legal, que bom. Márcio, mais uma vez foi muito bom. Próximo, a gente vai discutir outro assunto importante aí, né, dando continuidade nessas nossas discussões meteorológicas. Então, aguardem vocês aí o nosso próximo encontro, nosso próximo papo. Falou, Logo, gente. logo. Vai olhando lá as redes sociais, lá YouTube, no LinkedIn, vai acompanhando a Intec, que Isso. intec-metrologia.com.br, acompanha ali que vai ser bacana É isso. e E nosso interessante. canal do YouTube, LinkedIn e Instagram, todas as mídias. Instagram, Instagram, Todas as mídias aí. É isso aí, Márcio. Instagram. Falou. Rapaz, grande abraço. Valeu. Então A gente se vamos, fala. a gente continua se falando aí. Um abraço para vocês Até aí mais, um abraço. que vão assistir o nosso vídeo.